Estamos online. Graça e paz, pessoal. Boa noite. Estamos iniciando mais uma vez, diante da bondade de Deus, esse projeto na luz das Escrituras, a qual o nosso intuito é levar para você a Bíblia da maneira qual ela tem que ser apresentada, da maneira qual ela tem que ser trabalhada, sem massagem, sem enfeites, sem achismo, mas sim o que ela tem que nos passar. Não a visão do Mike, não a visão do Érico, mas sim a visão de Cristo, que é o que está na Bíblia. Amém? Espero que vocês estejam aí junto conosco nesse projeto. Espero que vocês vão entrando aí, na maneira que vocês vão entrando, vão curtindo, vão compartilhando, vão dando seu like, vão mandando perguntas, que da maneira que possível nós vamos estar respondendo. Hoje nós vamos continuar o tópico a qual eu estava trabalhando na aula passada, sobre os atributos de Deus, a qual, quem é o nosso Deus, quem é o Deus a qual nós estamos servindo. Então fica conosco nessa live, tenho certeza que vai ser edificante para mim e para você. Assim como diz em 2 Pedro, cresceis em graça e em conhecimento. Nós estamos aqui para crescer em graça e em conhecimento, com humildade sempre, sabendo que não somos melhores do que ninguém, mas tentando passar aquilo que a Bíblia nos apresenta. Amém? Espero que você esteja junto conosco. Vamos fazer uma recapitulação, como foi na aula passada. Nós trabalhamos sobre quem é o Deus. Quem é o Deus a qual eu e você estamos servindo? O que difere o meu Deus, o seu Deus e o Deus das pessoas que estão no mundo? O que difere? Se volta e meia, todos os dias surgem novas pessoas falando de Deus, levando a bandeira do Evangelho, levando a bandeira de Cristo. Então, como nós saber o que de fato é Deus? Só tem uma maneira de nós descobrirmos: é lendo a Bíblia, é estudando a Bíblia, é abrindo a Bíblia, lendo, relendo. Não entendeu aquele capítulo, volta. Não entendeu aquele livro, volta, lê e relê. O intuito da Bíblia não é ler para acabar, mas sim ler para entender. Ler para acabar, você lê qualquer livro. Você pega qualquer livro de literatura, de romance, você lê aquele livro, o livro chegou no final, você acabou. Aí talvez você pergunte: o que você aprendeu naquele livro? Você talvez não vai saber armar um bom esboço, armar o que você realmente aprendeu. Então a Bíblia a gente tem que ler para entender, não ler só para acabar, ler para entender, sem pressa, sem pressa determinada, mas sim com paciência. Paciência, vai lendo, relendo, para que nós não possamos cair nessas ciladas, a qual o mundo evangélico tem nos apresentado várias ciladas, várias artimanhas do inimigo, várias artimanhas do homem, para tentar nos dilubriar, para tentar nos tirar da presença de Deus, para tentar nos tirar do foco que é as Escrituras Sagradas. Então aí surgem as heresias, surge os achismos, aí já não provém de Deus, então a gente tem que estar sempre com o pé atrás. Eu sempre costumo dizer que nós temos que ser que nem os crentes de Bereia. O apóstolo Paulo estava ministrando a palavra e eles não estavam nem aí se era o apóstolo Paulo ou quem era. Eles queriam provar se estavam na Escritura Sagrada. Eles estavam testando, estavam olhando, analisando para ver se de fato o que o apóstolo Paulo estava ensinando era verdadeiro. Então nós temos que ser crentes de Bereia. Não fique com milindre não, o pregador subir em cima do altar e está pregando e você estiver com a Bíblia aberta. Não fique com milindre não. Isso não quer dizer que é soberba, isso prova que você é prudente. Soberba se você quiser se achar, mas prudente você vai estar conferindo o que nós estamos nos alimentando. Hoje em dia, no meio evangélico, tem duas opções: ou a gente se alimenta de lixo, ou nós ficamos com fome. E muitos têm nos oferecido lixo gospel, a qual não provém das Escrituras Sagradas. Então, você prefere comer lixo, ou você prefere passar fome, ou você prefere sentar na sua cadeira, ler a Bíblia, ler e reler, e entender realmente de fato o que a Bíblia quer nos falar? Amém? Espero que você esteja entendendo, espero que você esteja compreendendo o que eu quero lhe falar. No início não me apresentei, meu nome é Mike William, da cidade de Bagé. Nós estamos aqui situados na rua José Antônio dos Santos Ferreira, número 950, bairro Camilo Gomes. As aulas de estudo bíblico doutrinários é todos os sábados, às 20 horas, é presencial e a live. A gente faz presencial aqui para as pessoas que estão aqui, e também a gente divulga online para que as pessoas que não moram em Bagé, tem muitos que estão no grupo do WhatsApp que não moram em Bagé,
para que essas pessoas também possam ser edificadas e alcançadas pela palavra do Senhor. Amém? Então, nós tratamos na aula passada sobre quem é o nosso Deus de fato, se o Deus a qual nós estamos crendo, aonde que está o teu temor e o seu tremor? Aonde que está a sua reverência? Se você perguntar para um muçulmano, se você perguntar para um católico, se você perguntar para um bandista, eles também temem, tremem e têm reverência, todavia com Deus a qual eles acreditam. Então, aonde está a minha reverência? Onde está a tua reverência? Nós possamos entender mais sobre quem é o nosso Deus. Como nós queremos ser chamados de cristãos, se nós nem sabemos de fato quem é o nosso Deus, nós nem buscamos entender, compreender quem é o nosso Deus. Quem é aquele que morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado, aquele que não merecia, mas foi para aquela cruz para que eu e você pudéssemos estar livres do pecado. Quem é esse Deus maravilhoso? Quem é esse Cristo maravilhoso a qual nós servimos? Amém? Vamos então dar início na nossa segunda aula, então, que é a continuação sobre quem é o nosso Deus. Eu vou usar o texto base de Jeremias. Jeremias está no Velho Testamento. Depois das nossas aulas futuras eu quero estar trabalhando com vocês sobre as Escrituras Sagradas. Nós possamos pegar as Escrituras Sagradas e repartir nos livros históricos, profetas, que nós denominamos como profetas maiores e menores, não por obras, não por, como eu posso dizer, não por mérito, mas sim profetas menores e maiores pela quantidade do livro. Se o livro é pequeno, os estudiosos dizem que é profeta menor. Se o livro é maior, profetas maiores. E nós possamos estar entendendo e entender sobre as Escrituras Sagradas, que é aonde está, aonde nos diz, aonde nos ensina quem é o nosso Deus. Amém? Eu vou trabalhar o texto base de Jeremias 9, 23. Jeremias 9, 23, dá um tempinho aí para o pessoal que está online poder acompanhar na sua casa. Peço para aqueles que estão em casa acompanhando nessa live, acompanhe junto conosco tudo que nós falamos aqui. Pega a sua Bíblia, olha os textos básicos a qual nós estamos trabalhando, confere para você ver que tudo que nós estamos trabalhando aqui não é doutrina do Mike, não é doutrina do Hélito, mas sim a doutrina que está na Bíblia, a sã doutrina, que é a qual doutrina que nós devemos seguir para aqueles que querem ser salvos, para aqueles que querem de fato servir ao Cristo. Amém? A palavra de Deus diz então em Jeremias 9, 23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que quer se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber quem eu sou, o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A palavra do Senhor nos diz, né? Aquele que quer se gloriar, se glorie em conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Não se gloriar por riqueza, não se gloriar por sabedoria, não se gloriar pela força, mas sim em conhecer quem é o nosso Cristo, em quem nós temos crido. Quando o apóstolo Paulo nos relata na sua carta, né? Eu sei em quem tenho crido, estou certo na alegria no lugar aonde eu vou. Olha a certeza e a fé em Cristo que aquele homem tinha. Eu estou certo da alegria no lugar onde eu vou. Então nós possamos desenvolver, nós possamos exercer essa fé em Cristo Senhor Jesus. Vamos então trabalhar em cima desse texto, Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Quando a palavra de Deus nos diz no início, assim diz o Senhor. Essas expressões, assim diz o Senhor, e em verdade vos digo, toda a Bíblia em si ela é importante, mas quando Deus enfatiza, assim diz o Senhor, em verdade vos digo, quer dizer, preste atenção, isto é muito importante. Preste atenção, isto é muito importante. Não que as outras coisas da Bíblia não venham a ser importantes, de fato toda a Bíblia é importante, mas essas expressões, em verdade vos digo, e em verdade vos digo, e assim diz o Senhor, que nós possamos prestar bastante atenção nessas expressões,
porque algo de fato quer nos relatar, assim como toda a Bíblia por um todo. Amém? Nós possamos dizer que a Trindade de se gloriar é como a seguinte nós lemos, né? Não se glorie o sábio na sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza. Ou seja, sabedoria ou inteligência, poder e dinheiro. É a trindade do se gloriar. É a trindade do se gloriar, que o ser humano gosta de se gloriar. Se tem sabedoria, se gloria. Se tem poder, se gloria. E se tem riqueza, se gloria. Ou seja, a trindade do se gloriar. O conhecimento está aqui para que nós possamos conhecer, mas nós não devemos se gloriar nisto. Nós devemos se gloriar no nosso Senhor Jesus Cristo, se gloriar em quem é o nosso Deus. Conhecer, vários estudiosos conhecem a Bíblia. Tem muitos estudiosos que estudam a Bíblia e não são cristãos de fato. Não seguem ao Cristo de fato. Ou seja, tem conhecimento, talvez tem poder, tem riqueza. Cadê o conhecimento verdadeiro e genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo? Aonde fica? Nós possamos aprender a não cair nessa cilada, na trindade do se gloriar, que é a sabedoria ou a inteligência, o poder e a riqueza. Amém? Espero que você esteja entendendo. Nós estamos trabalhando o tópico bem devagar, bem lentamente. O nosso intuito não é encher a página na luz das escrituras de material, assim, como posso dizer no jargão, ao louco, mas sim possamos encher a página com conteúdo a qual você possa ler na sua casa, a qual você possa escutar na sua casa e você possa entender e crescer na graça e no conhecimento. Esse é o intuito da página na luz das escrituras. Esse nosso projeto, a qual eu, Mike William e o meu irmão em Cristo, o Wellington Henrique, nós estamos trabalhando para que o reino de Jesus venha se expandir, para que a palavra de Deus genuína venha se expandir e essas heresias, essas falsas denominações que tem por aí possam ser extintas, assim como era na igreja primitiva, a qual a palavra do Senhor era ministrada de forma simples, de forma clara e objetiva, e as pessoas entendiam e as pessoas cresciam em graça, em conhecimento. Não esse evangelho a qual nós estamos vendo hoje, não generalizando, não falando que é todo o evangelho, mas na sua maioria, a grande massa, doutrinas humanas, costumes humanos, luxúria, o pregador eu sei mais que aquele, eu sei mais que aquele, eu tenho teologia, eu tenho isso, tenho aquilo. É onde fica a palavra de Deus. Se a palavra de Deus age na simplicidade, então que nessa simplicidade a qual nós estamos tentando passar, nessa simplicidade a qual nós estamos tentando ensinar a Bíblia, você possa entender. Amém? Vamos ao nosso terceiro tópico, ainda no livro de Jeremias, ainda no capítulo 9, agora vamos passar para o versículo 24, a qual nos diz assim: Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer, a saber quem eu sou, o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Notamos que desde o Antigo Testamento, a qual está no livro do profeta Jeremias, nós analisamos essa ênfase do Senhor em buscar e conhecer, em buscar conhecer mais de Deus e voltar as suas vidas para o Cristo. O porquê? Porque isso não é de agora, não é desse século, já é dos séculos passados, século ao qual estiveram nossos pais da fé. O nosso Senhor Jesus Cristo sempre deu essa ênfase em conhecer a Ele. Por que conhecer a Cristo? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo sabe, Ele é dono de todo o poder, de toda a ciência. Ele sabe que na ausência do conhecimento de Deus, outras coisas vêm no lugar. Esse lugar tem que estar preenchido por alguma coisa, tem que estar preenchido por algum Deus. Se você estudar, se você buscar as coisas de Deus, esse lugar vai ser preenchido pelas coisas de Deus. Se você te desviar da palavra de Deus, se você buscar as coisas do mundo, se você buscar não querer saber as coisas de Deus, vai ser preenchido por outros deuses, que é o que essa geração tem feito.
Eles até chamam de Yeshua, Yahvé, Grande Elohim, El Shaddai, mas todavia não corresponde com Deus das Escrituras Sagradas. Eles não têm base bíblica nenhuma, esses deuses a qual eles estão fazendo na sua mente. Por isso, essa ênfase em buscar e conhecer a Deus. Busque conhecer a Deus, busque conhecer cada vez mais a Deus. Eu afirmo aqui, sem medo de errar, sem medo de errar e sem medo de me expor, porque domingo é o dia de maior idolatria que nós presenciamos. Domingo é o dia que maior tem idolatria no mundo, porque muitos falsos cristãos vão para muitas falsas igrejas, vão para muitos falsos ensinos, adorar uns falsos deuses. E isso não é idolatria? Eles têm base bíblica para isso? Não tem. Adoram um Deus a qual eles inventaram na sua mente. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo nos deixa bem claro em Gênesis, no início da criação: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. E hoje, o ser humano está fazendo um Deus à sua imagem e semelhança. Um Deus a qual se adapta nesses dogmas e doutrinas humanas para eles adorarem. Mas eles não têm base bíblica nenhuma para esse Deus ser verdadeiro da Bíblia. É um Deus que eles inventaram na sua mente, pela ausência da verdade. Por isso que Deus nos enfatiza, por isso que Cristo nos enfatiza em conhecer quem Ele é, conhecer os atributos, as qualidades do nosso Deus eterno, soberano, divino, o autor e consumador da minha e da sua vida. Amém? Vamos passar para o nosso próximo tópico. Vamos passar então mais adiante no mesmo capítulo, no mesmo livro, quer dizer, de Jeremias, agora capítulo 10. Capítulo 10, versículos do 13 em diante, a qual vamos dar uma pincelada, vamos dar uma meio por cima, o que é essa tal idolatria, que você deve estar se perguntando em casa: o que é idolatria? O irmão fala em idolatria e não nos explica o que é essa tal de idolatria. Pois bem, vamos explicar com a base bíblica. Amém? A palavra de Deus diz assim então, em Jeremias 10, 3, nos diz assim: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos dos artífices, com machado, com prata e com ouro, e enfeito com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder para fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande és o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. Até aqui. Amém. Você viu uma noção de o que é idolatria? Vamos trazer para a linguagem de hoje, para que você possa entender. Essa Bíblia com a qual nós estamos trabalhando hoje é a Almeida atualizada e revisada. A Almeida atualizada e revisada e corrigida, a ARC, para que você possa acompanhar em casa na sua tradução. Mas vamos passar para a linguagem de hoje, que o profeta Jeremias quis nos relatar no capítulo 10, versículo 3 até o 7. O que é idolatria, meus irmãos? A idolatria é: você vai no mato, pega um pedaço de madeira, um pedaço de um tronco de árvore e leva para alguém que entenda, leva para alguém moldar da sua maneira a qual você quer que aquele pedaço de tronco vire uma estátua, vire uma imagem. Pois bem, como que você queira, você vai chegar e vai falar para aquele rapaz: olha, eu quero que assim, assim e assado. É aquele rapaz que tem a artimanha de fazer, ele vai fazer conforme você está ordenando. Aí você chega em casa, arma uma prateleira ou põe um altar e põe essa estátua em cima. E depois você se curva diante dessa estátua e adora. E diz: ó Senhor, sei lá, ó Iansã, ó sei lá Iemanjá, ó sei lá outro nome, entidade.
Diz, me guie para esse 2022, guie-me para que eu venha ter sucesso. Pois bem, vamos analisar. Se esses próprios deuses não conseguem se carregar, eles não têm força, não têm poder para se movimentar, que dirá lhe mover você para algum lugar? Que dirá fazer alguma coisa por você? Eles não têm esse poder. A palavra de Deus diz que eles não têm poder para fazer o mal e nem o bem. Ou seja, você pega um pedaço de madeira, lapida por uma imagem, pinta. Hoje em dia tem imagem de cimento, tem imagem de argila. E você pega aquela imagem, põe numa prateleira, num altar, e se debruça, e se ajoelha, e ora, e clama para aquela imagem. Aquela imagem é surda, aquela imagem não fala. Isso é idolatria. Uma idolatria visível, palpável, a qual você consegue chegar diante daquela imagem e tocar e sentir aquela imagem. Mas todavia aquela imagem não tem poder nenhum. Não tem poder para fazer o mal e nem o bem. Isso é a idolatria que o profeta Jeremias está nos relatando. Ele não tem esse poder, esses deuses não têm esse poder. O que tem poder é o Deus soberano, esse Deus a qual eu vos falo, esse Deus a qual eu vos apresento, esse Deus a qual tem transformado a minha vida, esse Deus a qual tem nos regenerado, esse Deus a qual tem nos moldado, para que nós possamos chegar a um dia imagem e semelhança, à estatura de varão perfeito, repudiando, rejeitando nossos pecados diários, voltando nossas vidas para Cristo, voltando nossas vidas de coração e de membros para Cristo, porque o pecado não nos deixa chegar até Cristo. Então nós temos que lutar contra o pecado. É uma luta, é uma guerra infidável entre a carne e o Espírito. Mas depois esse trabalho é o nosso irmão, o Elton Henrique, que vai estar nos ensinando mais sobre a palavra de Deus, sobre o pecado. Mas é uma guerra, é um confronto entre a nossos membros, a nossa carne e o Espírito. Então, o que você tem lutado, o que você tem alimentado? Você tem alimentado as coisas de Deus? Você tem alimentado as coisas do membro com pecado? Nós possamos alimentar o Espírito com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Não qualquer palavra, mas a palavra verdadeira e genuína. Amém, meus irmãos? Espero que você esteja entendendo, espero que você esteja compreendendo. Entra nesse link, compartilha, curte, comenta, interage nessa live. Essa live não é para que nós venha aparecer, não é para que eu venha aparecer, embora eu esteja aparecendo, mas não é que para eu venha aparecer com conhecimento a qual a Bíblia nos apresenta, conhecimento a qual qualquer um pode adquirir. Não é um conhecimento sobrenatural, é um conhecimento que já foi revelado, está aqui na Bíblia. Basta você se dedicar, basta você ler e reler a Bíblia várias vezes e comparar. Faça a comparação. Você lê a Bíblia e você vai ver. A Bíblia me ensina que é tal. Aí eu vou nas minhas denominações, que eu não vou citar nomes para ser antiéticos, vou em tal denominação e me ensina que é outra coisa. Aí vai ter aquele choque. Então você compreenda a Bíblia e depois faça a sua comparação. O que é que deve reinar? A palavra do homem ou a palavra de Deus? Óbvio que é a palavra do homem. Tudo que fugir da Bíblia é a palavra do homem. Então já não é mais essa doutrina, e sim a doutrina humana. Então é isso que nós repudiamos, é isso que nós somos contra. Nós somos a favor da sã doutrina. A sã doutrina que liberta, a sã doutrina que nos ensina para passar por essa porta estreita. Não é à toa que a porta é estreita. Larga é a porta que leva à perdição. A porta estreita é que leva para o caminho da salvação. Então por isso que ela é estreita. Porque tem vários outros obstáculos, tem várias outras doutrinas no meio. As doutrinas humanas, os dogmas humanos, dentre outras coisas que mais adiante nós vamos trabalhar. Mas que você possa entender que realmente é difícil, nesse meio evangélico a qual nós estamos passando, saber diferir o que é uma palavra de Deus e o que é uma palavra do homem. Por isso nós temos que ser que nem os crentes de Bereia. Olhe a Bíblia, fixe seus olhos na Bíblia, não fixe seus olhos no pregador, fixe seus olhos na Bíblia. É lá que está a palavra de Deus, é lá que está o caminho a qual nos leva à salvação. É lá que está tudo que eu e você devemos fazer para vencer o pecado e para que nós possamos ser justificados por Cristo Jesus. Amém? Então, nós já trabalhamos sobre o que é idolatria, a qual no início eu mencionei, que fixar o nosso temor e tremor. Como assim, meu irmão, fixar o tremor e temor? Pois bem, vamos trabalhar em cima da Bíblia.
Vamos lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Antes da primeira carta de Pedro, antes da primeira carta de Pedro, entre Hebreus e a primeira carta de Pedro. Entre a carta de Paulo a Hebreus e a primeira carta de Pedro. Tiago 2, capítulo 19, nos diz assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem também. Também os demônios o creem e estremecem. Vamos ler novamente? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e os estremecem. Ou seja, também os demônios os tremem e temem. Ou seja, olha a reverência que os demônios têm da grandeza do Senhor Jesus Cristo. E hoje em dia, eu costumo dizer, pode parecer um termo meio choque, você pode se espantar aí na sua casa, mas é a realidade. Hoje em dia tem muito demônio que tem mais temor e tremor do que muitos que se dizem crente. Que a palavra de Deus diz que eles estremecem e creem em que há um e somente um Deus. Amém? Então nós possamos nos analisar, quem de fato eu estou crendo, quem de fato é esse Deus a qual eu estou crendo, quem de fato é esse Deus a qual eu estou servindo. Será que compreende ao Deus que está nas Escrituras Sagradas, ou será que compreende a uma doutrina humana que eu me encaixo? O Evangelho não é de se encaixar em doutrina humana, o Evangelho é nós nos encaixar na Bíblia. A Bíblia não tem que se encaixar em nós temos que nos adaptar à Bíblia. A Bíblia não foi feita para se adaptar nos nossos costumes, e sim nós fomos feitos para se adaptar nos costumes, nas doutrinas da Bíblia. Amém? Espero que você esteja compreendendo este estudo bíblico que nós estamos passando diante da bondade e da graça de Deus, com total temor, tremor e reverência, e acima de tudo, humildade. Para lidar com as coisas de Deus tem que ter humildade. Para manejar a palavra de Deus tem que ter humildade. Embora tenhamos conhecimento, tem que ter humildade, tem que ter tremor, tem que ter temor e tem que ter reverência. Então nós estamos falando de qualquer Deus, mas sim estamos falando e propagando do único e verdadeiro Deus, cujo nome é Yahvé. Amém? Êxodo 32, nós já trabalhamos. Vou dar só mais um exemplo sobre idolatria. Falei sobre Jeremias 10, Jeremias 10, 3. Então vamos dar outro exemplo de idolatria, para que os irmãos possam ficar bem cientes do que é uma idolatria. E se você que está me assistindo, se você que está aí nessa live, pratica essa idolatria visível, veio te convidar, veio te exortar a se arrepender desse tipo de idolatria, a voltar suas vidas para o único e verdadeiro Deus. Amém? Nós temos que levar a palavra de Deus com decência, com ordem, mas também temos que falar a verdade, que os idólatras, que a pessoa que idolatra de um outro Deus não será salva. Não é eu que falo isso, mas sim a palavra de Deus. Então nós precisamos estar cientes daquilo que nós estamos seguindo e aonde aquilo que nós estamos seguindo vai nos levar. Amém? Êxodo 32, capítulo 3. Êxodo 32, capítulo 3, a qual vai nos relatar sobre o bezerro de ouro. Vou ler só o capítulo 3, só para não me estender muito, que isso é um capítulo muito longo. Nos diz assim, Êxodo 32, 3. Então, todo o povo arrancou os pertences de ouro que estavam nas suas orelhas e o trouxeram a Arão. Até aqui somente. Agora eu passo o contexto deste livro. Moisés havia subido ao monte e estava demorando. E aquele povo impaciente começou a oprimir Arão, que naquele contexto fazia o papel de um pastor. Começou a oprimir Arão. Arão, esse tal de Moisés está demorando.
faça para nós um Deus para que nós venhamos adorar. Então Arão pede para aquele povo tirar das suas orelhas, dos seus dedos, brincos e anéis de ouro, e ele pegou um fundidor e fundiu, ou seja, derreteu aquele material e moldou, esculpiu no formato de um bezerro de ouro e botou sobre o altar, e aquele povo começou a adorar. E até o chamar aquele bezerro de Deus, olha a idolatria daquele povo. O bezerro nem estava pronto, e eles já falaram, foi esse Deus, ou seja, foi esse bezerro que nos tirou do Egito, que nos livrou das mãos dos inimigos. Aquele bezerro nem pronto estava, aquele povo estava blasfemiando contra Deus. Ou seja, eles pegaram seus brincos, seus pertences de ouro e fundiram, derreteram e formaram então um bezerro de ouro, botaram sobre um altar e se curvaram diante daquele bezerro de ouro e o adoraram, e o glorificaram e o exaltaram. Pois bem, a idolatria daquele povo, isso é uma idolatria visível, palpável. Agora vamos falar da idolatria invisível, ou seja, não palpável, onde está na nossa mente. Porque vivemos num cenário ao qual o Deus de muitos cristãos é um idólatra. O Deus de muitos cristãos é fictício, ou seja, o Deus de muitos cristãos está formado, foi feito nas suas mentes. Como assim, meu irmão? Me explica melhor, que nós não estamos compreendendo. Pois bem, vamos lá. Muitos que se dizem cristãos hoje, não somente hoje, no século tão passado, nós falamos hoje, dessa geração a qual eu acompanho, tem formado, tem feito nas suas mentes um Deus a qual eles não têm base bíblica nenhuma. Um Deus a qual parece mais um Papai Noel. Um Deus a qual parece mais um gênio da lâmpada. Um Deus a qual parece mais um capacho. Um Deus a qual parece mais tudo aquilo que não está escrito na Bíblia Sagrada. Um gênio da lâmpada. Como assim? Eles acham que o Deus que eles servem é como se fosse um gênio da lâmpada. Eles chegam, esfregam lá aquela lâmpada e pedem um pedido, e aquele pedido tem que ser realizado, tem que ser feito. Vamos fazer uma breve imaginação. Eles vão lá, se curvam, adoram, oram, digam: Senhor, me dá isso, me dá aquilo. E eles acham que o Deus tem obrigação de dar aquilo para eles. Deus não tem obrigação de nos dar nada. Ele já nos deu tudo lá naquela cruz. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não temos direito nenhum de colocar Deus contra a parede. Quem somos nós? O apóstolo Paulo deixa bem claro: miserável homem que sou. Miserável homem que eu e você somos. Quem somos nós colocar o nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra e tudo que nela há, colocar o nosso Deus contra a parede? Que direito nós temos de fazer isso? Com seres mortais, pecadores, feitos do pó da terra. Que direito nós temos? Então que nós possamos nos colocar no nosso lugar como criatura feita por esse Deus Altíssimo e compreender de fato quem é o nosso Deus e deixar de adorar um Deus invisível, a qual muitos estão adorando porque fizeram na sua cabeça um Deus conforme a sua imagem e semelhança. Ou seja, vou dar um exemplo bem simples que você vai entender. Um exemplo bem simples, mas um exemplo também meio grotesco. Por exemplo, um cachorro adorando. Quem que o cachorro vai adorar? Ele vai tentar fazer uma imagem de um cachorro a qual ele é, para que ele venha adorar. Então, muitos cristãos estão fazendo um Deus, homem, mas um Deus a qual tudo que eles pedem tem que fazer, um Deus a qual tudo eles clamam tem que fazer, um Deus a qual tudo pode, tudo eu posso, ninguém tem direito de me julgar, não julgueis, o nosso Deus é só amor, e tudo isso é besteira que muitos coaches, muitos evangelhos da prosperidade têm nos apresentado. Fuja disso, fuja dessa aparência, que a Bíblia está escrito como sinagoga de Satanás. É um termo bem forte, né? Sinagogas de Satanás. Se você vai pesquisar na Bíblia, você vai ver que esse é um termo que está na Bíblia. Sinagogas de Satanás. Então fuja disso, fuja da aparência do mal. O mal não vai aparecer para você da maneira a qual ele tem que aparecer. Não, ele vai usar as artimanhas que ele tem. Ele vai ver aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, e vai se apresentar para você daquela maneira.
E essas igrejas têm feito isso. A maioria dessas igrejas tem feito isso, com várias coisas que nós sabemos que é antibíblica, a qual do decorrer dos estudos eu vou estar trabalhando sobre dom de línguas, que muitos dons de línguas hoje em dia não procedem das escrituras sagradas, sobre as profecias e profetadas, que não tem base bíblica nenhuma, sobre cultos por departamento, tais como culto jovem, culto de mulher, culto de homens, dentre outras séries de coisas que no decorrer nós vamos estar trabalhando. Tudo isso não corresponde às escrituras sagradas. Se você me achar alguma referência bíblica que está nas doutrinas do Antigo Testamento principalmente, a qual nos diz isso, que eu relatei principalmente sobre o culto jovem, culto por departamento, o culto é como um todo sem distinção de pessoas, para adorar um único e somente Deus, aquele que eu sirvo e aquele que eu espero que você esteja servindo. Amém? Dentre outras coisas de consagração, invocação, sobre pastorado feminino, dentre outras coisas que nós vamos estar trabalhando, que não correspondem às escrituras sagradas, inversões de valores, inversões dos temas que não correspondem com a Bíblia Sagrada. Então, nós vamos estar trabalhando sobre isso no decorrer dos estudos. Amém? Então, vamos continuar? Vamos continuar então nossos estudos, mas que você já fique a par, para que você já comece a ligar a sua luz de alerta. Como assim, meu irmão, ligar a luz de alerta? Sim, comece a desconfiar, desconfiando. Como assim? Não confie em tudo que lhe fale, não acredite em tudo que lhe fale, se não provém das escrituras sagradas. Mais uma vez eu enfatizo em falar, seja que nem os crentes bereanos, não importa quem esteja ensinando, não importa quem esteja administrando, abra a Bíblia, se não tiver na Bíblia, você fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Amém? Então, começamos a dizer, na ausência da Bíblia, colocamos alguma coisa no lugar, na ausência de um Deus verdadeiro, colocamos outro Deus no lugar, né? Então, o convite que nós fazemos nessa noite para você estude a Bíblia, analise a Bíblia, seja um leitor, seja um estudioso da Bíblia, da Escritura Sagrada, para que vocês possam dizer, meu irmão, eu não tenho muito conhecimento. Leia várias vezes, não tenha preguiça. Não tenha pressa de terminar a sua leitura, mas sim de entender o que as Escrituras Sagradas querem nos passar. Amém? Vamos lá então. Atos 17, já falei sobre os crentes bereanos. Estudar a Bíblia. Vamos nos caminhar então para o final desta aula. A qual no início, como nós começamos a aula um pouquinho atrasado, não sei se você notou, eu acabei não fazendo a oração inicial como de costume, mas agora quando eu acabar a minha oportunidade, vou estar fazendo uma oração, porque o certo seria eu ter feito antes de nós iniciarmos os estudos, né? Mas como nós já começamos atrasado, devido a alguns contrapontos, mas pela graça, pela bondade de Deus, estamos aqui. Amém? Então, para nós analisarmos a Bíblia, nós precisamos entender que o contexto da Bíblia foi escrito em 3 línguas. Foi escrito 90% o Antigo Testamento foi escrito 90% em hebraico e 2% em aramaico. Mais certo os livros de Esdras e Daniel, que são o exílio e o pós-exílio. E o Novo Testamento foi escrito 100% em grego. Por que você falou isso, meu irmão? Pois bem, nós precisamos entender o contexto daquela geração, daquele tempo, e também precisamos de um bom dicionário bíblico. Talvez nós procuramos um Aurélio, que é um dicionário português brasileiro, e algum significado que está no grego, no aramaico e no hebraico vão estar diferentes. Por quê? Porque não é essa língua que foi escrito, não é a língua do português brasileiro que foi escrita a Bíblia. Ela foi traduzida para nós. Ela foi traduzida para a nossa linguagem, para que nós possamos entender. Mas a origem original do livro, das Escrituras Sagradas, foi escrito em hebraico, aramaico e em grego. Então nós precisamos de um bom dicionário bíblico nesses três idiomas para que nós possamos entender. Então você pode dizer, mas meu irmão, não tem condições de comprar um dicionário ainda? Pois bem, mas você vai ter alguma dúvida, porque você não vai conseguir configurar, congestionar o que aquela palavra queria falar para aquele povo.
Porque a palavra de Deus, propriamente dita, escrita naquele texto, naquele tempo, não foi para nós, para o nosso século agora, foi na linguagem daquele tempo. Aí, traduzir agora para a nossa linguagem. Então, nós precisamos estar bem cientes disso, entender e compreender. Então, para que você tenha condições de comprar um dicionário, compre um dicionário para você fazer a sua leitura, para você desenvolver o seu conhecimento, para crescer em graça e em conhecimento, né? O apóstolo Pedro nos deixa bem claro, crescer em graça e em conhecimento. E esse mesmo apóstolo que nos diz para crescer em graça e conhecimento, nos diz também que as epístolas paulinas eram difíceis de entender, difíceis de compreender. Então imagina, Pedro entendia e sabia que as epístolas de Paulo eram difíceis de entender, de compreender. Imagina para nós desse século, que hoje nós lemos a Bíblia uma vez, não entendemos, fechamos a Bíblia e não queremos mais ler mais, onde acreditamos em tudo, em todos que nos falam qualquer coisa. Então nós temos que ter direção e orientação da palavra de Deus. Amém? Espero que você possa ter entendido esse estudo, a qual eu, Michael William, apliquei para vocês nesta noite de sábado. Amém? Veja, não esqueci de nada. Então nós possamos estar findando. Aqui eu finalizo a minha aula sobre quem é o nosso Deus. A minha próxima aula, se Deus assim nos permitir, eu vou tratar sobre as Escrituras Sagradas. Ou seja, eu falei na primeira e na segunda aula sobre quem é Deus. E na terceira aula eu vou explicar para você como entender de fato quem é Deus através das Escrituras Sagradas. Através do livro da Bíblia, que nós temos que ler e entender para conhecer de fato quem é o nosso Deus. Amém? Espero que você esteja acompanhando, espero que você esteja em casa aí acompanhando essa live, espero que você esteja curtindo, compartilhando, que esse ensino tenha sido edificante para você. Nós estamos nos adaptando nesse novo formato de live, então você pode ter visto alguma falha, tipo não doutrinária, porque a gente estudou antes de apresentar a aula para você, mas sim alguma falha, tipo algum barulho, algum ruído, ou hoje mesmo está calor, aqui em Bagé está fazendo calor, então pode estar aparecendo algum suor meu, então não dê bola para isso, tá bem? Ou alguma coisa externa possa estar aparecendo aí para você, mas que você venha enfatizar, que você venha prestar atenção no conteúdo, amém? Você venha prestar atenção no conteúdo, para que o conteúdo possa ser edificante para você, para sua família, para sua casa. Adapte isso, a qual eu adaptei para minha casa, como disse Josué 24:15. Porém, se porventura para vocês é lícito servir a outros deuses, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo. Que você e a sua casa possa servir ao Senhor Jesus Cristo, aquele que tudo fez, tudo criou, aquele que está na direção da minha e da tua vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar? Pai Santo, mais uma vez eu chego diante da tua presença com total temor, tremor e reverência, diante da tua digníssima, gloriosa presença. Venho aqui, Senhor Jesus, te agradecer por este ensino a qual o Senhor nos proporcionou, nós possamos ter crescido um pouquinho, Senhor, um pouquinho, 1% em graça e em conhecimento. O nosso intuito não é velocidade, Senhor, o nosso intuito é entender a tua palavra, como ela tem que ser nos ensinada, como ela tem que ser apresentada. E o Senhor venha continuando nos dando graça e conhecimento, e a tua misericórdia sempre esteja sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a vida das nossas famílias, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai, diante da tua presença, é o que nós desejamos, Senhor, que o teu Espírito Santo sempre esteja intercedendo por nós, nos dando graça e discernimento para aplicar a tua palavra como ela tem que ser aplicada, genuinamente, Senhor. Esta palavra que cura, que liberta, ao mesmo tempo ela machuca, mas ela também liberta. E é esse o Evangelho, a qual nossos pais da fé, esse Evangelho a qual os apóstolos morreram para pregar, é esse Evangelho a qual nós estamos adaptando para nós e também ensinando para essas pessoas. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, muito obrigado por tudo, no nome do teu Filho Jesus Cristo, amém. Muito obrigado, pessoal, por esta aula de hoje. Somente agradecer a Deus por esse projeto, Na Luz das Escrituras. Entra lá e digita, Na Luz das Escrituras.
digita tudo junto, digita separado, vai aparecer lá, entra lá na página. Temos página no YouTube, temos página no Facebook, temos página no Instagram. Então entra lá, dá o seu like, compartilha, divulga, para que mais pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus. Venho aqui agradecer a Deus pela vida da minha esposa, Larissa, agradecer a Deus pela vida dos meus filhos, também agradecer a Deus pela vida deste companheiro a qual o Senhor Jesus colocou do meu lado, para que nós estamos aprendendo um com o outro e passando para vocês o conhecimento, a qual é meu irmão, o Wellington Henrique, que vai estar passando para vocês agora o ensino sobre o pecado. Nós possamos estar unidos em Cristo Jesus como um futuro corpo genuíno, a qual, a saber, Cristo é o cabeça. Amém? Muito obrigado, pessoal. Graça e paz. Fiquem todos na bênção. Continua mesmo ao vivo. Foi com o link divulgado, né? Olá a todos, boa noite. Darei continuidade ao estudo que nós iniciamos na semana passada sobre o pecado. Você que tem a sua Bíblia aí, você que vai acompanhar depois os vídeos que não são ao vivo, mas você já pega a Bíblia e fica pronto com ela aí no Novo Testamento. Nós vamos abordar novamente o Romanos, alguns fragmentos de Gálatas, outros de Colossenses e alguns de Efésios. E eu quero continuar a sequência daquilo que damos início na aula passada, mas não foi muito bem abordado, e por conta do tempo, então nós adaptamos neste sábado de fazer de forma bem mais calma, se você pôde observar. E aí, me serve um pouco também. E estamos abordando de forma mais calma para que você possa ter o benefício de conseguir assimilar o conteúdo, né? Algumas coisas ficam, se forem ditas de forma rápida, vocês não vão conseguir acompanhar a dinâmica às vezes, e pode ser que fique ruim para a compreensão de vocês. Nós abordamos semana passada duas coisas que eu quero somente recapitular rápido aqui, que foi o que é o pecado, segundo João na sua epístola, o pecado é a transgressão da lei, bem visto por Paulo também, né? Que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, então pela transgressão, a desobediência daquilo que o mandamento, a ordem aponta, nós consumamos o pecado. Ok, isso já deixamos bem esclarecido na aula passada. E depois também o início do pecado no mundo, e nós abordamos também em Gênesis, a criação, Adão e Eva, que representavam a raça humana, eles pecaram, eram últimos indivíduos, digamos que de linhagem humana, primeiro e únicos, últimos indivíduos de linhagem humana, digamos assim, a representarem a raça humana, e quando eles pecaram, todo mundo pecou neles, né? É bem esse o conceito. Embora nós também trabalhemos algo de forma inicial de que o pecado, que a morte espiritual na verdade não foi causada por eles, e isso não existe. E nós vamos tentar abordar um pouco aqui sobre os efeitos do pecado no corpo. Tá? Eu vou tentar abrir eu vou usar a Bíblia mesma que o Mike usou, mas eu estou com o celular aqui hoje, consegui ter acesso aqui, tá fácil o acesso, e aí eu consigo ver pelo celular. Eu vou ler pela King James, e aí eu acho que principalmente alguns capítulos, como o capítulo 7, ficam melhor para que a gente possa entender. Vamos começar com o capítulo 6 de Romanos, no versículo 23. É muito conhecido, né? Nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, interessante que Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E ele faz um contraponto dizendo assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Logo, então, nós podemos compreender que vida eterna, em contraponto à morte, seria morte eterna, a condenação. Tá? Embora nós já estudamos na primeira aula que a morte em primeiro estágio, ela causa, isso no grupo também, ela causa morte física no indivíduo. Primeiramente, ocorrerá futuramente, pela consumação do pecado praticado,
e posteriormente isso, a condenação eterna se o indivíduo permaneceu na prática do pecado até a morte. Então, bem dito por Paulo, o salário do pecado é a morte. Nós vamos agora a Romanos 3, 23. E nos diz: Romanos 3, 23. Capítulo 3, versículo 23. Diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é aqui que nós vamos começar a abordar uma coisa muito interessante do efeito do pecado no corpo. Você pode posicionar a sua Bíblia no capítulo 7 de Romanos já, se você quiser, mas eu vou abordar um pouco isso e depois nós iremos partir para o capítulo 7 para que você possa entender melhor. Paulo diz: porque todos pecaram e por conta disso todos estão destituídos da glória de Deus. Nós vamos abordar depois em Efésios, e nós vamos poder entender melhor por ali, que em Cristo nós temos paz com Deus. E o pecado impregnado nos nossos membros e a prática do pecado pela desobediência à lei, ele nos transforma, nos converte em inimigos de Deus, certo? O pecado nos converte em inimigos de Deus. Isso nós podemos observar claramente em Colossenses capítulo 1, versículo 21 a 23. Eu vou ver aqui rapidamente, depois eu volto para o capítulo 7, você posiciona depois aí e fica mais fácil. Porque o capítulo 7 a gente vai abordar bastante versículos. Colossenses 1, do 21 ao 23, nos diz o seguinte. Olha só. Nos diz: e a vós outros também que, no passado, eres estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticavam. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte. E isso nós vamos abordar hoje sobre os efeitos do batismo e o que ocorre também, na sequência. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, olha só, no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, indesculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar das esperanças do Evangelho que ouvistes e que está sendo pregado em todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, Paulo deixa muito claro que as obras más que nós praticamos, ou seja, pelos pecados que consumamos, estas coisas nos constituem inimigos de Deus, pela própria prática do pecado. Agora, o interessante é nós observarmos que o pecado em si configura um pecador. Mas o que configura um inimigo de Deus? Não é o pecado, porque o pecado é uma essência, é a prática já consumada. O que te qualifica como inimigo de Deus é a desobediência pela ação feita, e aí sim você consome o pecado. A desobediência lhe afasta de Deus, assim como a obediência em Cristo lhe aproxima de Deus. Mas isso é revelado e manifesto pelo pecado que você executa, é claro. Voltamos lá para Romanos, no capítulo 7, e nós vamos começar a falar um pouco sobre os efeitos do pecado no corpo do indivíduo em relação à guerra entre o corpo e o espírito. Só que o interessante, e eu devo deixar bem claro aqui para vocês, porque nós sempre estimulamos isso, o Mike estimulou bem agora no início, leiam a Bíblia, acompanhem para ver se aquilo que a gente fala é correto ou não. E vocês devem observar uma coisa muito interessante, e se vocês começarem a estudar, vocês podem ser que as pessoas que ainda não tiveram boa base bíblica, alguns capítulos de Romanos são muito difíceis de serem compreendidos logo na primeira leitura e nas primeiras leituras também, logo nas outras leituras que você fizer. Por quê? Porque Paulo, infelizmente, ele não emprega uma ordem cronológica do texto. Nós vamos observar aqui no capítulo 6, que nós vamos trabalhar depois com o efeito do batismo, o efeito do batismo e o que ocorre, como ocorre o batismo. Nós vamos trabalhar este tema, logo na sequência, no capítulo 6 de Romanos. Só que o capítulo 6 ele fala dos efeitos do batismo no corpo do indivíduo, que ele vai ser convertido, né? Ele vai se converter a Cristo. Posteriormente, ou seja, no capítulo 7, Paulo vai falar sobre os efeitos do pecado no corpo. Olha só, ele fala dos efeitos do pecado depois que ele fala dos efeitos do batismo. E aí,
e assim por diante. Então, Paulo emprega um sentido cronológico na sua escrita. Ele escreve uma coisa aqui, e depois no outro capítulo ele volta e fala sobre outras coisas. Né? Então, por isso nós vamos fracionar alguns versículos do capítulo 7 para entender aqui. Vamos começar com o versículo 8 do capítulo 7. Diz assim: mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, ou pela lei, tanto faz como você quer entender, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Aí nós já trabalhamos esse sentido de que onde não há lei, o pecado já está morto, né? Porque Paulo diz que pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Se não houver lei, não há conhecimento do pecado, então não há prática do pecado, porque eu não vou transgredir a lei. Porque se não tem lei, que lei que eu vou transgredir, né? Então eu não peco. Tá. Mas nós estamos falando agora do início. Já. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Paulo está dizendo que pela lei manifesta, pela lei exposta, o pecado aproveita-se dessa lei exposta a você e mostra a você aquilo que a lei na verdade diz que não faça, e por meio disso a cobiça lhe atenta e faz com que você pratique o pecado. Aquilo que também está escrito em Tiago, que diz que o que dá a luz ao pecado é a cobiça, correto? Vamos continuar os versículos. Nós paramos no versículo 8, vamos para o versículo 11. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. Interessante é que Paulo ele vai repetir algumas coisas várias vezes. Ele diz no versículo 8 que o pecado, aproveitando-se da ocasião do mandamento, e no versículo 11 ele vai dizer de novo, porquanto o pecado, valendo-se do mandamento. Ele repete bastante vezes, principalmente no capítulo 7, ele repete muitas coisas, por isso que nós estamos fracionando alguns versículos, para que você possa entender. Então, é o mesmo sentido aplicado por ele. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. Ou seja, o efeito do pecado, o salário do pecado é a morte, como nós vimos logo no início, Romanos 6, 23. Versículo 13 agora, do mesmo capítulo 7, tá pessoal? Todos de Romanos. Versículo 13. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim? Ele fala, de forma alguma, mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, ou seja, a lei, a fim de que por meio do mandamento, ou a lei, o pecado se mostrasse extremamente fraco. Aquela relação da cobiça que ele trabalha lá no versículo 8. Vamos para o versículo 18 agora, e o versículo 18 nos diz: porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, aí aqui nós trabalhamos um tipo de tradução bíblica que é bem melhor de nós trabalharmos do que aquela que nós trabalhamos semana passada, de uma das bíblias do Mike, que mais nos atrapalhou, né, do que nos ajudou. Aí aqui diz assim, essa é a King James, Teus Preceptos, e ele diz, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto desejar o bem está presente no meu coração, ou seja, meu homem interior, contudo não consigo realizá-lo. Aí no versículo 21, nós pulamos para o versículo 21 e nos diz, assim descubro essa lei em minha própria carne, ou seja, nos meus membros, no meu corpo físico. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim, ou seja, impregnado nos membros. E o versículo 23, para nós encerrar, o capítulo 7, pelo menos, contudo vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Paulo está dizendo o seguinte, que o pecado sobrepuja sobre a lei do homem interior, sobre a lei do meu entendimento, do meu coração, do meu espírito, do meu homem interior que cogita para as leis de Deus e que busca fazer o bem, mas que não consegue fazer o bem. Não consegue fazer o bem porque o pecado impregnado no corpo demonstra através da lei a cobiça e por meio da cobiça se dá luz ao pecado. E aí é por isso que o pecado prevalece sobre a ação do indivíduo. Bom, continuamos agora e nós vamos dar o sentido sobre os efeitos do pecado no corpo. E você vai poder observar isso lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 17. E diz assim, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Aí nos diz, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne.
eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Ou seja, aquilo que Paulo, mesmo autor de Gálatas, escreve lá aos Romanos. Essa é a Epístola aos Gálatas. A mesma coisa que ele escreve na Epístola aos Romanos, ele está falando de uma forma até mais simplificada aqui. E eu vou ler de novo, a parte B do versículo 17 do capítulo 5 de Gálatas. Eles se opõem um contra o outro, ou seja, a carne e o espírito, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Ou seja, aí ele continua: contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis sob mais o jugo da lei. Ou seja, o pecado já não pode mais prevalecer sobre as suas vontades carnais, e por conta disso, pela lei não poderia fazer com que a sua cobiça atiçasse uma prática pecaminosa. Bom, tratamos aqui de forma breve os efeitos do pecado no corpo, e nós vamos falar agora então sobre os efeitos do batismo e o que ocorre. Nós vamos então para Efésios 2, 13 e 16 depois, mas vamos trabalhar agora o capítulo 6 de Romanos. E aí nós iremos fazer uns contrapontos aqui também dos efeitos do pecado e do batismo no corpo, para que todo mundo possa entender de forma mais prática. Você vai agora abrir o Romanos, vai deixar no capítulo 6 dele. E aí nós vamos ler alguns versículos e eu vou dizer quais versículos são esses daí. Vamos começar a partir do versículo 3, que diz assim: ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma novidade de vida. Interessante que aquilo que Paulo também fala em Colossenses, como nós trabalhamos agora anteriormente no capítulo 1, versículos 21 a 23, e ele fala que nós somos reconciliados por meio do corpo físico de Cristo. E ele vai nos dizer aqui, novamente respondendo de forma retórica aos que irão ler a carta que foi empregada aos Romanos, e ele diz: ou ignorei que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos igualmente batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Bom, aí aqui é muito interessante, nós pausamos aí por enquanto e vamos trabalhar esses aspectos. Olha só que interessante que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: Cristo, quando veio ao mundo, ele veio com um propósito, é claro, já estabelecido de antemão por Deus, e aí nós vamos trabalhar os aspectos de presciência, decreto de Deus, mas isso são em aulas futuras, bem futuras, conforme o andamento e também a produtividade das pessoas que nos acompanham continuamente. E aí Paulo está dizendo o seguinte: Cristo veio ao mundo para retirar o pecado do mundo, certo? Mas isso seria dado por meio do seu sacrifício na cruz, por conta de também ser um aspecto de semelhança aos sacrifícios que eram feitos pelo povo judeu ao sacrificar um animal. Claro que Cristo não é um animal, mas em relação às semelhanças daquilo que é terreno e daquilo que seria celestial, as coisas foram feitas assim. Até por conta do sacrifício e até por conta também de que sem derramamento de sangue não poderia haver, de certa forma, a remissão dos nossos pecados. Então o sangue dele foi utilizado para que nossos pecados fossem purificados. É claro que o sangue de Cristo, por si só, é o único, e ele é o único que pode ter essa capacidade. Bom, então Paulo está dizendo que quando Cristo veio ao mundo e quando ele morreu pelos nossos pecados, o batismo, do qual nos batizamos nas águas, ele é a semelhança naquela morte física de Cristo, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 21 a 23. Fomos reconciliados por meio de seu corpo físico, certo? Então Paulo está dizendo o seguinte: ele está dizendo que o pecado impregnado também no seu membro físico, ele é desarraigado do corpo, ele é mortificado, como Paulo também diz, mortificando os feitos do pecado no corpo. Ele é mortificado os feitos do pecado no corpo por meio da semelhança da morte de Cristo na cruz no batismo. Então, por isso que essas coisas podem se dar por semelhança.
a fim de que a gente possa receber o benefício de que, por meio do batismo, por meio da morte de Cristo, também o nosso corpo possa ser mortificado por conta do pecado impregnado e a gente viva uma novidade de vida, conforme também Colossenses e conforme o que nós lemos aqui no versículo 4 do capítulo 6 de Romanos. Certo? E essa novidade de vida é o Espírito, e depois, agora na sequência, nós abordaremos isso. Bom, interessante. Vamos continuando aqui, e aí eu vou dando sequência ao entendimento. Versículo 5. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza seremos na semelhança da sua ressurreição, pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado, aí olha só que interessante, o corpo sujeito ao pecado, fosse destruído para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto, todo aquele que já morreu foi justificado do pecado. Aquilo que ele já abordou anteriormente, Paulo ele não aborda de forma tão explícita nesses capítulos. Você tem que começar a entender o conteúdo de forma completa para poder entender de forma clara o que ele fala no versículo 7 do capítulo 6 de Romanos, que é: porquanto todo aquele que morreu foi justificado do pecado. Paulo não está falando da morte da sepultura, porque senão então todos os que morrem na sepultura poderiam ser justificados do pecado. Então um ladrão que morre na sepultura, que nunca creu em Cristo, poderia ser justificado só por conta que morreu, né? Paulo não está falando isso. A morte aqui associada à morte no batismo, fomos sepultados com Ele, morremos com Ele no batismo. Então o corpo foi morto, o corpo físico foi morto. O corpo físico é considerado morto porque eu mortifiquei os feitos do pecado no corpo. Então o corpo morto, ou a minha velha natureza humana, que se foi dado em Adão pelo pecado, ele morreu no batismo. Então o corpo morto, é considerado justificado do pecado por conta do sacrifício de Cristo na cruz. Continua. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 9. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, ou seja, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu uma vez por todas para o pecado. Todavia, quando ao viver, vive para Deus. E aqui, novamente, eu vou falar uma outra coisa interessante para que as pessoas não confundam algumas coisas. Tá? Existe uma mística no meio do calvinismo que é chamada de perseverança dos santos. Tá? Pode ser também traduzida como preservação dos santos, qualquer coisa assim. Tá? Ele é um dos 5 pontos calvinistas, ou seja, o calvinismo, e ele diz que depois que o indivíduo que é eleito, que foi estabelecido como eleito por um decreto de Deus, depois que ele recebeu a Cristo, depois que ele aceitou a Cristo, depois que ele foi selado, considerado um santo, ele não, de forma alguma, ele perderá a sua salvação. Não perderá a sua salvação. Mas é interessante que, se alguém quiser apoiar qualquer coisa, a Romanos no capítulo 8, agora nenhuma combinação mais ampla que estão em Cristo Jesus, e etc. E se você confundir, ou poderá confundir, ou alguma pessoa poderá confundir esse conceito com aquilo que é dito aqui no versículo 9 do capítulo 6 de Romanos, que diz: pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele, ou seja, de certa forma, então ele já... Claro que Cristo, né, mas vamos configurar para uma pessoa. E se isso se dá na semelhança dos batismos, e se no batismo eu também me faço a semelhança da ressurreição de Cristo, então eu já não posso mais morrer a fim de ser condenado. Não é isso que Paulo está dizendo, porque o termo atribuído por ele é ressuscitado dos mortos mesmo. É a corpo glorificado. É a finalização, é a consumação de fato da salvação. É a estatura, como o Mike falou na semana passada e falou hoje também, a estatura de varão perfeito. É atingir a estatura de varão perfeito, é quando Cristo vier e nós formos glorificados. Aí sim nós seremos perfeitos. É isso que
Paulo está dizendo que Cristo como é as primícias dos que dormem e o primogênito dentre os mortos, ou seja, aquele que foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos com o corpo glorificado, é claro que ele não morre mais, certo? Porque já morreu de uma vez por todas na cruz e segundo a sua natureza divina e conforme veio ao mundo, ele nem precisaria morrer e nem morreria, porque não tem pecado, que é o pecado que gera morte no indivíduo. O salário do pecado é morte. Como Cristo não pecou e não tem uma natureza que aceite o pecado, é vencida pelo pecado de alguma forma, ele também não morreria. Ele só morreu no sacrifício. Ou seja, aquele que não necessitaria morreu. Por isso que Paulo, ao atribuir alguns aspectos de contrapontos, de comparações de Adão e Cristo, é por isso mesmo que ele diz. Ele diz assim, ó, Adão, ele não era pecador. Adão era puro, considerado santo. Ao pecar, ele desobedece, vira um transgressor e inimigo de Deus, por conta da sua desobediência pela prática do pecado consumado. E por conta disso, então, a morte chegou a todo mundo, e por conta do pecado a morte, ou seja, a morte chegou a todo mundo, e por conta do pecado a morte. E a morte nunca saiu a todos. Aí ele vai falar o seguinte, mas por Cristo isso é desfeito. Por que por Cristo isso é desfeito? Porque ele não veio como eu, como o Michael, como qualquer pessoa que nasce neste mundo, sem ser a forma como Cristo veio, certo? Porque somos submetidos a uma morte morte física, futura, e por conta disso, sem a reconciliação por meio de Cristo, pela sua conversão em fé e pela rejeição do pecado e arrependimento destes, é que nós podemos ter acesso à salvação, se nós nos arrependermos, se vamos ser considerados com Cristo. Não havendo isso, mesmo o indivíduo não pecando, ele será condenado. E por quê? Porque ele já foi sujeito à morte, e a única coisa que pode lhe livrar da morte é Cristo. Tá? São essas observações aqui, só para deixar bem claro para quem estivesse aqui. Vamos trabalhar agora Efésios 2, e aí depois eu vou querer trabalhar com vocês novamente os efeitos batidos no corpo do indivíduo, aí sim de forma mais clara, e depois eu vou responder conforme Hebreus 6 também, porque isso já foi respondido no grupo, mas eu vou deixar de forma mais clara aqui no vídeo. Bom, vamos para Efésios 2, versículo 13 ao versículo 16. Efésios capítulo 2 é muito usado para falar sobre a morte espiritual, para tentar defender a morte espiritual, por mais que a gente saiba que não existe, né? Mas é muito utilizado. Os dois primeiros versículos, depois você lê versículo 1 e 2 do capítulo 2 de Efésios. Não diz de forma nenhuma morte espiritual ali, nem de forma explícita, nem de forma indireta, mas não isso. Vamos para o versículo 13 ao 16 do capítulo 2 de Efésios. Diz assim, ó, todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. O que nós falamos aqui, purificando os nossos pecados. Aí, isso que é interessante aqui que nós vamos ver agora. Porquanto, ele é a nossa paz. E muitas pessoas falam a paz de Cristo, né? A paz de Cristo, e não entendem o que significa a paz de Cristo. E aí, eu vou explicar aqui para você. De ambos os povos fez um. E derrubando o muro da separação, e aí nesse aspecto aqui é desobediência, pecado, mas também se formos ver, porque ele fala de ambos os povos, aí o aspecto judaico e gentílico, isso nós já trabalhamos na semana passada, mas seguindo aqui. Em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressos em ordenanças, isso para o povo judeu, para si mesmo criar dos dois, aí também o povo gentil, que não tem nenhum, um novo ser humano, realizando assim a paz. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo. Aí o corpo de Cristo, é claro, tá? Pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E veio ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vós temos o pleno acesso ao Pai por um só Espírito.
Aí olha só o que diz. Você diz assim, ó, a paz de Cristo para o seu irmão, para quem você considera irmão, né? Você diz para as pessoas, a paz de Cristo. O que significa a paz de Cristo? Será que é uma sensação como pregada nas igrejas hoje em dia? Qualquer tipo de sensação sensorial? Como eu sinto uma paz, como várias vezes eu já escutei, o Mike também já escutou. Certo? Eu sinto uma paz grande quando eu estou na igreja. Será que é essa paz que ele está dizendo? Será que é essa paz que a Bíblia nos demonstra? Ou será que é essa paz que você deveria estar dizendo para o seu irmão? Não, não é essa paz. A paz é essa empregada no capítulo 2 de Efésios, como também a mesma paz que é empregada em qualquer uma das saudações e qualquer uma das observações referentes a Cristo e ao povo dado por seus apóstolos nas Escrituras. O que é essa paz? Essa paz é muito interessante. Você, quando pecava, você, quando é ímpio, os pecados que você pratica e o pecado impregnado no seu corpo, bem como os pecados pela desobediência que você pratica, lhe constituem como inimigos de Deus, não é? Então, se você é inimigo de Deus, você está direcionado à ira de Deus. Então, você não tem paz, né? A relação de Deus para consigo é ira, né? Então, a ira de Deus será manifesta e demonstrada para aqueles que praticam iniquidade. Ou seja, são transgressores e são iníquos, são ímpios. E que por conta dos seus pecados são considerados inimigos. Só que em Cristo, pelo seu sangue que purifica o nosso corpo, ele, na verdade, mortifica o nosso corpo, corrigindo, pelo seu sangue que mortifica o nosso corpo físico, e pelo Espírito Santo de Deus que purifica e reaviva o nosso corpo, é por meio do sangue de Cristo que mortifica os feitos do pecado no corpo e faz com que esse escrito de dívida seja anulado. Ou seja, que escrito de dívida é esse? São os próprios pecados que você praticava. E se o pecado que você praticava por meio da desobediência lhe configura como inimigo, Cristo rasgou esse escrito de dívida que você tinha, que lhe configurava como inimigo, e por meio do seu sangue, purificando esses pecados, lhe considera amigo de Deus. Ou seja, ele reconcilia por meio de paz a Deus, porque como você era inimigo de Deus, você era destinado a ele e não tinha paz nenhuma com Deus. Esta é a paz que nós devemos destinar aos nossos irmãos. A paz de Cristo, que é manifesta pelo seu sangue, e que purifica dos nossos pecados, a fim de que por meio dessa paz nós possamos ser amigos de Deus. É a única paz em Cristo que pode nos aproximar de Deus. É a única forma de nos aproximarmos de Deus, por isso que Ele é o mediador, o único e suficiente mediador pelos nossos pecados e mediador pela nossa salvação. Voltamos ao capítulo, ao livro de Romanos. Vamos ao capítulo 8, 11, que eu já havia trabalhado na semana passada, mas por conta de termos mais tempo hoje. Eu não sei quanto tempo deu aí. Aí 1h17. Se eu não sei que hora a gente entrou. Ah tá, 1h17, tu parou com 44 minutos mais ou menos. 45 minutos. Então 15, deu meia hora, deu uns 40 minutos até agora também. Tá. Vamos para o capítulo 8, versículo 11 de Romanos. Diz assim como eu já li na semana passada, mas para ficar mais claro, lerei hoje e faremos essa observação mais clara. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. É só você ler na sua Bíblia, qualquer versão, isso é para você poder entender, qualquer versão que trouxer o Espírito do homem, ele trará com o E do Espírito, o E minúsculo. Qualquer versão, seja bíblica, considerada fiel, bíblica, trará o Espírito Santo de Deus com a letra maiúscula, tá? Então, é bom que você se atente nisso. Aí diz, se o Espírito daquele que restou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que restou Jesus Cristo dentre os mortos dará a vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito em que vos habita, em que habita em vós também. Tá? Olha só que interessante. Paulo está dizendo o seguinte, e aí nós vamos abordar novamente o princípio do batismo, até chegarmos nisso que acontece
posteriormente ao batismo. Ele está dizendo o seguinte: você era ímpio, impregnado com pecado no corpo, e os pecados praticados por você lhe constituíam como inimigos de Deus, ou se pela ausência do pecado praticado, somente pelo fato de estar destinado a morrer, e por estar destinado a morrer não buscar a Cristo, você também será condenado, tanto faz, mas por esse pecado impregnado no seu membro, e pelos pecados praticados que lhe configuram como inimigos de Deus, você deve converter-se a Cristo e renunciar os pecados. No batismo, quando eu sou mergulhado nas águas, o meu corpo é considerado morto, porque o pecado habita no meu corpo. E para que o pecado seja desfeito do meu corpo é considerado morto. Porque nós vimos no versículo 7, do capítulo 6 de Romanos, que o morto está justificado do pecado. Então, meu corpo morre no batismo, a fim de que mortifique os feitos do pecado no corpo, como Paulo também vai nos dizer, mortificando os feitos do pecado no corpo. E agora, quando eu sou erguido das águas, eu sou considerado, então, um indivíduo espiritual. O interessante é que o que acontece no batismo, e aquilo que Paulo nos traz no capítulo 6 de Romanos, que depois você vai ler com calma na sua casa, capítulo 7, 8, e seja qualquer um dos capítulos de Romanos referentes a isso que nós estamos trabalhando agora, Paulo ele nunca vai deixar explícito, e no capítulo 6, na verdade ele nunca vai falar isso, porque isso ele não fala, de que quando você se batiza, você é regenerado. Você não é regenerado. Isso não acontece no batismo. O que acontece no batismo é a mortificação do corpo, pelos feitos do pecado no corpo, e você é transformado. Você não é regenerado, revivificado. Não, você é transformado, você é uma nova criatura. Como é que você pode ser regenerado e se tornar novo? Regeneração, na verdade, não é transformação, não é novo. É simplesmente trazer novamente aquilo que era antes, ok? Mas não é novo. Você é transformado. Somos transformados e moldados à imagem de Cristo. Porque se eu fosse, se no batismo, nas águas, eu fosse regenerado, interessante que Paulo diz, nós somos moldados à imagem de Cristo no batismo. Você era moldado à imagem de Cristo quando nasceu? Não, nós somos feitos semelhança e imagem de Cristo, como ele havia de vir no futuro. Aí nós estamos tratando dos aspectos de presciência, depois nós trabalhamos isso em outras aulas. Tá? Mas isso é em relação a físico, tá? E em relação também a alguns outros tipos de coisas que nós trabalhamos futuramente. Tá? Mas aqui o tratado é o seguinte, que nós somos moldados à imagem de Cristo como Cristo ressuscitado dentre os mortos. Ressuscitado. Então, nós não somos regenerados, nós somos transformados. O que acontece, na verdade, nem é uma regeneração, é uma morte mesmo. Mortificação do corpo pelos feitos do pecado. Pelo pecado impregnado, pelos pecados cometidos. Posteriormente, a sermos considerados espirituais, por sermos, então, moldados à imagem de Cristo, não seremos mais a vontades carnais, e sim a vontade do Espírito, e por conta disso, o corpo está considerado morto, por conta do pecado que antes estava impregnado, que agora foi desfeito por meio do sangue de Cristo. Posteriormente a isso, o Espírito Santo que habita no nosso corpo, quando nós somos selados, ele vivificará o nosso corpo mortal da mesma forma que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E aí Paulo vai explicar isso. Isso nós vemos agora no capítulo 8, no versículo 11. E aquilo que eu falei para você, que Paulo não emprega uma ordem cronológica, é tão nítido que isso que nós vemos no capítulo 8, versículo 11, de que os membros são regenerados pelo Espírito Santo, Paulo vai explicar o porquê que eles são regenerados pelo Espírito Santo no capítulo 6. Nós vamos ter que voltar para entender. Nós vamos para o capítulo 6 de Romanos, vamos lá na metade do capítulo, quase na metade do capítulo, um pouco depois, e aí ele vai nos dizer assim, Paulo vai nos dizer o seguinte, você vai para o capítulo 6 de Romanos, e aí vai dizer assim, aqui, ó. Aí você vai ler você pode ler depois na sua casa, o capítulo 6, com toda a calma. E aí você vai chegar ao versículo 19 do capítulo 6, que é como que uma continuação do capítulo 8, no versículo 11 do próprio livro de Romanos. Por isso que Paulo não emprega esse sentido cronológico. Você tem que ler todo o livro para poder entender. E ler várias vezes também, né? Diz assim, ó.
expresso-me assim. Nós, nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da nossa carne, pois assim como apresentastes os membros do corpo como escravos da impureza e da maldade, que conduz à iniquidade ainda maiores, a partir de agora, apresentai todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Só que ele não fala no capítulo 6 que esse corpo só pode ser apresentado como membro da justiça para a santificação quando o Espírito vivificar o membro. Ele só vai falar isso posteriormente no capítulo 8, versículo 11. Então é muito importante que você leia os capítulos do livro para poder começar a entender. Tá? Agora eu vou aplicar no sentido para que a gente não tome muito tempo também. Já vão ser quase 10 horas, e é mais ou menos o tempo que nós prevíamos de estarmos encerrando. O que nós já trabalhamos também no próprio grupo, e ele está em Hebreus. E aí, isso é importante não para nós debatermos sobre perseverança dos santos, ou debatermos sobre graça irresistível, ou coisas assim, coisas que não existem, morte espiritual, não. Nós ainda vamos estar no aspecto do batismo, e aí para nós empregarmos um sentido melhor, nós vamos ter que abrir aquilo que o autor de Hebreus escreve, no capítulo 6 de Hebreus, a partir do versículo 4, e ele vai dizer assim: ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Aí aqui esse indivíduo é participante do Espírito Santo, acontecerá aquilo que Paulo escreve no capítulo 8, versículo 11 de Romanos, da mesma forma que o Espírito Santo vivificou os espíritos mortos, vivificará o nosso corpo mortal. Então, ou seja, os participantes aqui do Espírito Santo, no capítulo 6, versículo 4 de Romanos, são aqueles que já têm o seu membro regenerado pelo Espírito Santo e já foram batizados. E ele diz assim, ó: e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. O que significa apostatar? Apostatar nada mais é do que retrocesso. Alguns confundem apostatar como retroceder para outra religião, para a velha religião. Não é só isso. Apostatar também é pecado deliberado, porque é retroceder dentro dos conceitos de que o pecado me constitui como inimigo de Deus, depois que eu já reconheci a verdade, é retroceder para os rudimentos, como Paulo fala. Tá? Então apostatar nada mais é do que retroceder da fé. E aí ele vai dizer, mas apostataram da fé, ou seja, retrocederam da fé, saíram da fé em Cristo e retrocederam ou para o mundo ou para suas velhas práticas que lhes condenaram. Aí ele diz, sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tanto tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando dele publicamente. Aí olha que interessante, para que você possa entender o porquê que isso acontece. Isso acontece porque nós já estudamos aqui nessa aula que quando eu me batizo nas águas, conforme o capítulo 6 de Romanos, escrito por Paulo, quando eu me batizo nas águas, o que é mortificado? O que é mortificado é o corpo, por conta dos pecados. Os feitos dos pecados são mortificados no corpo. O corpo é considerado morto, por conta da semelhança de Cristo na cruz. Sepultados com Ele no batismo, pela semelhança da sua morte. Conforme aquilo que nós vimos em Colossenses também, que fomos reconciliados por meio do seu corpo físico. Ou seja, encontramos paz por meio do seu sangue, seu sacrifício, seu sangue físico. E aí o que diz aquilo que nós lemos também no próprio capítulo 6, que Cristo morreu uma vez por todas para o pecado. Ele se deu por sacrifício uma vez só. E o batismo é a semelhança na morte dele. Se o batismo é a semelhança na morte dele para que eu possa mortificar os feitos do pecado do corpo, meu corpo seja considerado morto, a fim de que o pecado que habitava no meu corpo e o espírito de dívida fosse cancelado,
Então, por me tornar semelhança na morte de Cristo no batismo, eu fui-me semelhança da sua morte, na cruz. E a sua morte só se deu uma vez. E é isso que o autor de Hebreus está falando. Aqueles que retrocederam da fé depois que se tornaram participantes do Espírito Santo e foram semelhantes foram-se feitos, semelhança de Cristo na sua morte no processo do batismo e retrocederam da fé depois de receber esse benefício e tentaram voltar à fé, é impossível renovar esse indivíduo novamente ao arrependimento, porque já se fizeram participantes desse benefício, ou seja, dessa semelhança, e por meio destas coisas rejeitaram, e quando voltaram não podem mais, porque Cristo só morreu uma vez por todas para o pecado, enquanto ao viver vive para Deus. É isso que o autor de Hebreus 6 está dizendo. Então, se você me perguntar, eu já fui batizado nas águas, eu frequentava a igreja, e depois de um determinado tempo eu retrocedi para o mundo. Se eu voltar à igreja novamente hoje, eu não posso mais, eu não terei perdão pelos meus pecados. Eu vou te dizer que, segundo o sentido bíblico aplicado, se a sua conversão for genuína e se a igreja em que você se batizou for genuína e você vai tentar voltar a ela, é impossível. Só que eu devo deixar bem claro uma coisa. Nós, tanto eu como o Mike, consideramos que essa geração está totalmente deturpada. Que a relação de evangelho e de igreja estão totalmente deturpados. Então, o que nós consideramos? Que os batismos que executam na água, que executam nas igrejas, não são considerados genuínos. Porque o batismo genuíno pressupõe duas coisas. Pressupõe que a vontade do indivíduo ao batizar-se seja verdadeira, e o ministro que aplicará o batismo seja verdadeiro e considerado santo em Cristo mesmo. Como vemos a ineficiência, ou melhor dizendo, a falta de eficiência do Espírito Santo na vida das pessoas, não por conta da ineficiência do Espírito, mas por conta da não rejeição do pecado desta geração, então por isso que o Espírito se ausenta para que não possa ser efetivo nessa geração. Então os batismos que são feitos hoje em dia não são considerados, pelo menos por nós, por mim, pelo Mike, que falou aqui anteriormente, considerados como genuínos. Então, se você se batizou na sua igreja e voltou depois, nós não consideramos esse batismo genuíno e as obras que praticam os conteúdos dessa igreja genuína. Certo? Claro que nós estamos generalizando totalmente os conteúdos, mas é aquilo que Paulo também diz: aquele que observa a lei, se transgredir uma só é culpado de toda a lei. Aquele que prega a palavra de Deus, se prega 70% de doutrinas corretas, mais 30% erradas, já o constitui como um falso cristão. Tá? Pelo menos esse é o nosso entendimento aqui. Eu espero que você tenha compreendido o conteúdo de hoje. Curta e compartilhe, principalmente essa live, esse conteúdo que já foi compartilhado no grupo, será novamente recompartilhado. E você curta, compartilhe com seus amigos e curta a página também Sermos Servos, que você, servos, quer dizer, que você encontra pelo arroba, você bota aí no Facebook, arroba seu servo, tudo junto, seu servo, ou página Servos, que também é uma das quais nós compartilhamos as lives, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, muito obrigado, nós agradecemos.